O mundo moderno, ele parece estar sempre com o volume no máximo, né? Uhum. No máximo e sem botão de mudo. Exato. É tela brilhando, notificação apitando sem parar no celular, aqueles prazos se acumulando e, assim, dá aquela sensação constante de que a humanidade está sempre um passo atrás de onde deveria estar. É um estado de alerta crônico, barulhento, estressante e, honestamente, muito exaustivo para as pessoas. Muito. E a missão da nossa imersão de hoje é exatamente buscar um antídoto para todo esse ruído. A ideia é extrair ferramentas práticas, reais mesmo, aplicáveis, para construir resiliência mental. E para fazer isso, a gente tem um material riquíssimo sobre a mesa hoje. É bom deixar claro que não vamos abordar conceitos abstratos inatingíveis. Aquelas coisas que só funcionam no topo de uma montanha no Tibete. Isso, exatamente. Estamos falando de táticas de sobrevivência mental, porque o foco não é tentar eliminar o estresse do mundo. O que seria totalmente impossível. Totalmente. O foco é entender como a mente pode se blindar contra esse caos diário. E a gente tem duas fontes guiando essa conversa hoje. O primeiro documento é um roteiro, extremamente prático de um exercício de atenção plena. O famoso mindfulness. A prática do escaneamento corporal. Isso, uma prática de apenas 5 minutos. E o segundo material, ele complementa isso de uma forma muito inteligente. É um exercício psicológico reflexivo sobre estratégias de enfrentamento de estresse. O que a literatura chama de coping strategies, né? Exato, é uma abordagem estruturada para antecipar a pressão antes que ela paralise a capacidade de raciocínio de quem está ali no meio do fogo cruzado. Certo? Vamos desvendar esse então. Vamos lá. Porque a teoria e a prática, nesse caso, elas precisam andar de mãos dadas. Entender o estresse só intelectualmente não resolve aquele problema físico que ele causa no corpo, sabe? E o que torna a união desses dois textos tão poderosa é justamente essa ponte entre o físico e o tático. O objetivo da fonte não é simplesmente dar um guia de relaxamento genérico. Um áudio de barulho de chuva e pronto. Exato, não é isso. A verdadeira questão é compreender a mecânica por trás dessas práticas. Por que um exercício de atenção plena seguido de uma antecipação estratégica funciona como um escudo? É a ciência do negócio. Quando a gente analisa esses documentos em conjunto, fica muito claro. Resiliência não é um traço de personalidade mágico, com qual algumas pessoas nascem e outras não. É uma habilidade técnica, né? Que se treina. Perfeito. Como qualquer outra habilidade. E, nossa, isso muda completamente o jogo para quem está acompanhando essa nossa imersão de hoje. Porque qualquer pessoa precisa de estratégias claras. Com certeza. Seja uma executiva se preparando para uma reunião tensa, um estudante lidando com, sobrecarga de informação antes de uma prova, ou alguém só tentando não perder a cabeça no trânsito. A pressão paralisa. E o objetivo final de absorver esse conhecimento é garantir que a mente continue operando sob essa pressão. Mas por que a pressão paralisa a gente desse jeito? Ela paralisa porque, biologicamente, ela sequestra a nossa capacidade de planejar a longo prazo. O cérebro entra naquele modo de sobrevivência imediata. Famoso lutar ou fugir? Exatamente. Ter essas ferramentas documentadas e internalizadas é o que permite que a mente racional continue no comando quando o alarme de incêndio interno dispara. E é por isso que o primeiro texto, o escaneamento corporal, foca tanto na preparação física antes de qualquer tentativa de acalmar a mente. Faz todo sentido. Então vamos mergulhar na primeira parte dessa jornada, a preparação e a mecânica da atenção plena. Vamos ver o que o roteiro diz. O material do escaneamento corporal é bastante metódico sobre o ambiente e a postura inicial. Recomenda-se encontrar um lugar silencioso, minimizar interrupções e, de preferência, usar fones de ouvido para criar uma bolha de foco ali na narração. Isolando o som externo. Isso. E quanto à postura, a instrução é buscar o conforto sem perder a presença. Pode ser sentado numa cadeira, com as costas retas, mas não rígidas, mantendo os pés bem plantados no chão. E tem outras opções também, né? Diz que dá para fazer em pé ou até mesmo deitado com a cabeça bem apoiada, as mãos repousando suavemente no colo ou ao lado do corpo. E os olhos? Os olhos podem ficar fechados
Ou, para quem prefere, a pessoa pode manter um olhar suave, desfocado, encarando um ponto fixo. Essa preparação física metódica não é só um detalhe estético da prática. Ela é fundamental porque ela sinaliza para o cérebro que uma mudança de estado fisiológico está prestes a acontecer. Um aviso prévio para o corpo. Exato. E é nesse momento que entra o motor principal de toda a prática, que é o papel da respiração. A mecânica que o texto exige não é aquela respiração automática, curtinha do dia a dia. Aquela que a gente nem percebe que está fazendo. Essa mesma. O documento pede respirações longas, lentas e profundas, inspirando totalmente pelo nariz e expirando devagar pelo nariz ou pela boca. E o ponto crucial da fonte é a instrução específica de sentir o estômago expandir na inspiração e relaxar na expiração. E olha, isso levanta uma questão interessante. Porque muita gente respira só com a parte superior do peito quando está tensa. O ombro vai lá na orelha. Mudar o ar para o estômago parece quase contraintuitivo quando a pessoa está muito ansiosa. Parece, mas é aí que reside a genialidade fisiológica da coisa. Pense no sistema nervoso simpático como o pedal do acelerador de um carro. Certo. Ele é o responsável por preparar o corpo para lutar ou fugir quando tem uma ameaça. Ele bombeia adrenalina, encurta a respiração. Já a respiração focada no estômago, que é a respiração diafragmática exigida pelo texto... Ela funciona como freio. Exatamente. Atua literalmente como o pé pisando no freio. Ela ativa o sistema nervoso parasimpático, é uma mensagem química direta enviada para o cérebro dizendo que estamos seguros, não há predadores por perto, pode desacelerar os motores. Nossa, é tipo um botão de reiniciar embutido no nosso corpo. É fascinante. E agora, entra a parte que eu pessoalmente considero a mais libertadora desse primeiro texto, que é a instrução sobre como lidar com a distração. Essa parte é vital. Porque 5 minutos podem parecer um piscar de olhos num dia normal, mas para uma mente acelerada tentando ficar em silêncio, 5 minutos parecem uma maratona interminável. Uma eternidade. E o material aponta algo crucial. Durante exercício, se a mente devagar, se surgirem pensamentos sobre a lista de compras do supermercado, ou se um barulho de sirene na rua invadir a sala, não há problema algum. Zero problema. O texto diz expressamente para, aspas, simplesmente notar que isso está acontecendo e redirecionar a mente de volta às instruções. Olha, o que é fascinante aqui é a desconstrução da culpa. A fonte pede para fazer esse redirecionamento sem julgamento. Essa ausência de autocrítica é a espinha dorsal de toda a técnica. Porque a gente costuma se julgar muito rápido. Muito. Geralmente, quando alguém tenta meditar e se depara com um pensamento intrusivo, a reação imediata é a frustração, aquela sensação de ter falhado na prática. Mas o texto redefine o que é sucesso aqui. Como assim? A distração não é uma falha no sistema. O ato de perceber a distração e voltar o foco gentilmente para a respiração é o próprio objetivo. Espera, então o objetivo não é esvaziar a mente e alcançar um vazio absoluto? De forma alguma. Porque a cultura popular vende muito essa ideia, né? De que meditar é não pensar em nada, ficar com a mente em branco. Pelo que estamos analisando, o ato de se distrair e voltar é, na verdade, a própria musculação do cérebro. É a repetição do exercício. Isso, é como levantar um peso na academia. O peso é a distração. E trazer o foco de volta é a repetição que fortalece o músculo da atenção. Uma analogia precisa e perfeita. E é com esse músculo aquecido que o texto convida a iniciar a viagem sensorial, o escaneamento corporal propriamente dito. Em vez de focar no corpo todo de uma vez só, o que seria muita informação, a instrução divide a carga cognitiva. A narração começa ancorando a atenção lá na base, descendo até os pés. E a fonte traz detalhes muito específicos para facilitar essa ancoragem. Sugere-se mexer levemente os dedos dos pés, notar a temperatura, sentir o contato da pele com o tecido das meias ou com a sola do sapato. Ancorar no físico, mesmo. Sim. E logo em seguida entra uma visualização muito poderosa. O roteiro pede para imaginar a respiração sendo enviada fisicamente lá para baixo. Como se o ar entrasse pelo nariz, passasse pelos pulmões, descesse pelo abdômen e viajasse até a ponta dos pés. E depois fizesse o caminho inverso na inspiração.
Essa imagem visual ajuda a manter a concentração? Ajuda demais. Mas o que realmente me chamou a atenção nessa etapa inicial é uma instrução inusitada. O texto diz: talvez não se sinta absolutamente nada. Isso também está bem. Apenas permita-se sentir a sensação de não sentir nada. Essa frase retira um peso enorme das expectativas. Totalmente. Não há necessidade de fabricar uma experiência mística ou um formigamento especial no pé. Se o pé está neutro ou dormente, observar essa dormência já é estar no momento presente. Já está funcionando. Exato. E a partir dessa base sólida, o texto orienta a subir a atenção, permitindo que os pés se dissolvam no olho da mente, e movendo o foco para os tornozelos, panturrilhas, joelhos e coxas. É ao passar por essas articulações e grandes grupos musculares que o material aborda a inevitabilidade do desconforto. E o desconforto é garantido, né? Pode ser uma dorzinha chata no joelho ou uma rigidez na coxa. A instrução do texto é clara: observar a dor sem julgar, notar como todas as sensações têm uma natureza fluida. Elas sobem, atingem um pico e descem. Tudo passa. Isso. O roteiro enfatiza que nenhuma sensação é permanente. E essa é uma constatação que extrapola o exercício físico. Aprender a observar o desconforto da perna sem entrar em pânico treina o cérebro para observar emoções difíceis no futuro com a mesma distância analítica. É a aceitação do que é no momento exato em que é. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a complexidade mental aumenta quando o escaneamento chega no tronco. A atenção se move para a parte inferior das costas e a pelve, buscando suavizar a área a cada expiração, e depois sobe para o meio e para o alto das costas. É uma área que costuma carregar muita tensão. Muita. E o roteiro lista pontos precisos para ajudar. Notar o atrito das roupas, os pontos de contato muscular com a cadeira. E então o foco vai para o estômago e para os órgãos internos. O texto menciona até mesmo notar o processo literal da digestão acontecendo ali no escuro, ou simplesmente a barriga subindo e descendo. E ao chegar nessa região, o material faz uma intervenção psicológica brilhante, ao meu ver. Ele alerta o seguinte: se notar opiniões surgindo sobre essas áreas, deixe-as ir gentilmente e retorne a notar as sensações físicas. Nossa, isso é forte. É um reconhecimento profundo de como o ser humano costuma ser severo com a própria autoimagem. O estômago, a pelve, são áreas carregadíssimas de julgamento estético. A prática exige desarmar essa crítica. O estômago deixa de ser uma questão de peso ou aparência E volta a ser apenas um motor biológico trabalhando. Exatamente, expandindo e contraindo. Essa separação entre a função do corpo e a opinião sobre o corpo é um alívio gigante. Em seguida, a atenção sobe para a região do peito e do coração. A instrução se mantém simples: observar o batimento cardíaco, a caixa torácica inflando e desinflando. E de lá, o foco flui para os braços, descendo até as pontas dos dedos, canalizando a respiração para dentro e para fora das mãos. Trazendo atenção para as extremidades novamente. Sim. E o texto até sugere observar com curiosidade a diferença que pode existir entre o braço esquerdo e o direito, frisando que não se deve julgar as assimetrias naturais do corpo. E logo após os braços, o escaneamento aterrissa em um dos maiores depósitos de estresse do corpo humano: o pescoço, os ombros e a garganta. Onde todo mundo guarda atenção. É o clássico. O próprio texto identifica essa região como uma área de rigidez, onde carregamos aquela sensação de estar segurando o mundo nas costas. E é uma frase na fonte que merece destaque absoluto. Ele pede: deixe de lado quaisquer histórias que a mente possa estar criando sobre esta área. Essas histórias são a armadilha na qual quase todo mundo cai. É aquele diálogo interno constante, tipo: ah, meu ombro dói porque eu trabalho demais. Ou essa tensão é culpa daquele e-mail absurdo que eu recebi do chefe. A mente adora criar uma narrativa dramática em torno da dor física. Adora. E o exercício corta isso pela raiz, pedindo para focar puramente na sensação de contração do músculo, sentindo a tensão rolando pelos ombros a cada expiração. Sem drama, só biologia. Cortar a narrativa é essencial para não alimentar o estresse. Por fim, o roteiro guia a atenção para o couro cabeludo, para a cabeça e para o rosto,
sentindo o movimento sutil do ar nas narinas. E, para encerrar, ocorre uma integração. Como funciona essa integração? A atenção, que estava fragmentada e focada em partes pequenas passo a passo, se expande de uma vez só para incluir o corpo inteiro como um sistema integrado, do topo da cabeça até a ponta dos dedos dos pés. O roteiro termina instruindo a fazer uma respiração profunda final, absorvendo toda a clareza gerada, expirando completamente e, no tempo de cada um, abrindo os olhos para retornar ao momento presente. Mas o documento não para no bem-estar individual. Tem um último pedido antes de encerrar de vez a prática. Qual seria? Considerar definir a intenção de que essa consciência recém-construída beneficie todas as pessoas com quem se entrar em contato naquele dia. Se a gente conectar isso a um panorama maior, o impacto é enorme. A gente percebe que a regulação interna afeta o ambiente externo de forma imediata. O mindfulness não é proposto aqui como uma ferramenta de isolamento egoísta. Não é sobre se fechar uma bolha. De jeito nenhum. Quando alguém regula o próprio sistema nervoso parasimpático, essa pessoa se torna menos reativa. Um indivíduo que entende que o desconforto é passageiro se transforma num colega de trabalho que não explode numa reunião. Ou num cidadão que tem mais paciência na fila do mercado. Exato. A paz cultivada individualmente transborda e afeta a temperatura emocional de todo o tecido social ao redor. O impacto coletivo dessa prática silenciosa é imenso. Porém, a realidade nua e crua é que o mundo lá fora não é feito de bolha zen. E isso nos leva à nossa quarta parte. A estratégia de antecipação ao estresse. Mas então, o que tudo isso significa quando a pessoa abre os olhos, tira os fones de ouvido e o mundo real ataca? Porque ele ataca. A crise de última hora aparece, os boletos chegam, a conexão de internet cai bem no meio daquela apresentação super importante. A transição abrupta para o caos é onde a segunda fonte se torna vital. A premissa central desse material sobre as estratégias de enfrentamento, as coping strategies, é direta. O estresse intenso sabota ativamente a capacidade de tomar decisões lógicas. Dá aquele branco. O córtex pré-frontal, que é a área responsável pelo planejamento, fica completamente enevoado. O documento argumenta que tentar descobrir uma solução enquanto o problema já está acontecendo é a pior estratégia possível. A antecipação é o único antídoto confiável. É aquela história, não se tenta consertar o telhado no meio da tempestade. E para isso, o texto propõe um exercício tático de prevenção através de 3 perguntas diretas que devem ser respondidas por escrito. E escrever é importante para materializar a ideia. Sim, a primeira pergunta é simples. Descrever um fator de estresse que se antecipa a enfrentar no futuro próximo. Dar um nome claro ao monstro. A segunda é descrever como se planeja enfrentar esse estressor usando recursos e conhecimentos lógicos. E a terceira? A terceira pergunta, na minha opinião, é a mais cirúrgica de todas. Identificar estratégias de enfrentamento usadas no passado que devem ser ativamente evitadas no futuro. O verdadeiro ouro desse documento está em dissecar essas estratégias tóxicas do passado. A fonte as categoriza principalmente como estratégias de esquiva, ou avoidance strategies, e estratégias focadas na emoção. 2 armadilhas clássicas. Para que o planejamento antecipado funcione, é preciso entender por que essas táticas falham de maneira tão espetacular no mundo real. Estratégias de esquiva são a negação prática do problema. Como, por exemplo, fingir que um prazo gigantesco não existe e passar a tarde inteira assistindo a vídeos aleatórios na internet. A pessoa evita o desconforto inicial, mas o trabalho continua lá, olhando para ela. Exato. E o agravante da esquiva é que ela dá uma falsa sensação de alívio temporário. Mas enquanto a pessoa está lá vendo o vídeo, o estressor original está no escuro, acumulando juros. Quando a pessoa finalmente é forçada a encarar o problema, ele já dobrou de tamanho. E a famosa bola de neve. E a outra estratégia. Por outro lado, o texto alerta com a mesma gravidade contra as estratégias focadas na emoção. Isso costuma gerar um pouco de confusão, porque processar emoções é algo saudável.
Claro. O perigo que o material aponta é focar exclusivamente na turbulência emocional em detrimento de resolver a causa raiz do problema. Tem uma situação muito comum no ambiente corporativo que ilustra isso bem perfeitamente. Imagine que uma equipe receba um prazo irreal para entregar um projeto. A estratégia focada na emoção seria passar as próximas 3 horas numa sala de reunião reclamando ferozmente sobre como a gerência é injusta. Alimentando aquela raiva coletiva. Isso. Remoendo desespero, todo mundo se sente validado na sua indignação. A dopamina de reclamar em grupo é muito real. Mas, no fim do dia, o prazo injusto continua existindo e 3 horas de trabalho produtivo foram perdidas em lamentações. É uma ilustração perfeita do que o texto desaconselha. Alimentar a tempestade emocional sem um plano de ação piora a situação a longo prazo, porque drena a energia que deveria ser usada na execução. E o tempo também. Exato. O exercício pede uma honestidade brutal. Olhar para o próprio histórico, reconhecer esses padrões de fuga ou de espiral emocional e tomar a decisão racional no momento de calma de que essas rotas estão bloqueadas para o futuro. E isso amarra muito bem as duas pontas da nossa conversa de hoje. A clareza mental exigida para planejar com antecedência, como a gente viu na segunda fonte, ela depende diretamente de um sistema nervoso regulado. Uma coisa não funciona sem a outra. A verdadeira resiliência exige essas duas frentes de batalha. É preciso a capacidade tática de prever o caos e cortar as estratégias de sabotagem. E, simultaneamente, é vital ter a capacidade fisiológica de permanecer no momento presente, usando ferramentas como escaneamento corporal para observar o próprio desconforto como algo passageiro. Desarmando as histórias trágicas que a mente tenta contar no meio da crise. Perfeito. A prática física e o planejamento tático formam uma armadura completa. Mas para além dessa mecânica de se preparar para o pior, tem uma reflexão final que emerge ao colocar essas duas fontes lado a lado. Conta pra gente. A sociedade gasta uma quantidade absurda de energia tentando arquitetar uma vida onde o estresse simplesmente não exista, sempre fugindo de qualquer atrito. Mas talvez a grande virada de chave mental seja aceitar que o estresse não é uma falha no sistema humano. Talvez ele seja a própria característica que força o sistema a evoluir. Mudar a forma de enxergar o problema. Isso. O sofrimento debilitante não vem do estresse em si, mas da resistência exaustiva contra o fato de que a pressão existe e é inevitável. E se a perspectiva mudasse radicalmente? Como assim? E se, da próxima vez que um grande fator de estresse surgir no horizonte, um conflito complexo, um prazo impossível, ele não for classificado automaticamente como uma ameaça existencial a ser evitada ou lamentada? E se esse estressor for encarado apenas como aquela mesma tensão muscular que aparece no ombro durante o escaneamento corporal? Algo que a gente só observa. Algo que, sem dúvida, vai exigir atenção, que vai pulsar, mudar de forma sobre o plano tático traçado, mas que, inevitavelmente, com a passagem do tempo e a aplicação da presença, vai se dissolver. Encarar os desafios como uma tensão passageira que simplesmente vai fluir e passar é uma mudança profunda de perspectiva para levar para a vida. Nossa análise detalhada fica por aqui hoje. Continuem exercitando essa presença no caos do dia a dia, estruturando as batalhas com antecedência e clareza e, mais importante de tudo, mantendo viva a curiosidade por novas ideias. Até a próxima imersão!